Essa cachorrinha não desistiu nem por um segundo, e sua história vai tocar seu coração profundamente. Antes de assistir, não se esqueça de se inscrever no canal para mais animais serem resgatados. O sol escaldante do meio-dia castigava as ruas de uma pequena cidade no interior do Brasil. O asfalto parecia derreter sob o calor intenso e o ar pesado mal se movia. Nesse cenário quase apocalíptico, uma figura solitária cambaleava pela calçada, buscando desesperadamente uma sombra que pudesse aliviar seu sofrimento. Era uma cadelinha. Seu pelo, outrora macio e brilhante, agora estava emaranhado e sujo. Suas patas, machucadas e sangrando, mal conseguiam sustentá-la. Cada passo era uma batalha contra a dor e o cansaço. Seus olhos, antes vivos e expressivos, estavam opacos e semicerrados, lutando contra a desidratação severa que ameaçava sua vida. Foi nesse momento crítico que o destino decidiu intervir. Um carro vermelho diminuiu a velocidade ao passar pela rua, e uma jovem mulher olhou pela janela, seus olhos se arregalando ao ver o estado deplorável do animal. "Para o carro, João!" ela gritou, sua voz carregada de urgência. João, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e expressão gentil, freou imediatamente. "O que foi, Laura?" Laura já estava saindo do carro antes mesmo que ele parasse completamente. "Tem uma cachorrinha ali, ela precisa de ajuda." Correndo em direção ao animal, Laura se ajoelhou ao lado da cadelinha, seu coração partido ao ver o estado em que ela se encontrava. "Calma, pequena," ela sussurrou, estendendo a mão lentamente para não assustar o animal. "Estamos aqui para ajudar." A cadelinha, reunindo suas últimas forças, ergueu levemente a cabeça, seus olhos encontrando os de Laura. Naquele momento, uma conexão silenciosa se formou entre elas. Era como se o animal entendesse que, finalmente, a ajuda havia chegado. João se aproximou com uma garrafa de água. "Temos que tentar fazê-la beber algo," ele disse, sua voz tensa com preocupação. Laura assentiu, pegando a garrafa com cuidado. Ela derramou um pouco de água em sua mão, oferecendo-a gentilmente à cadelinha. No início, o animal parecia não ter forças nem para lamber, mas após alguns segundos, sua língua ressecada começou a se mover, bebendo a água com avidez. "Isso, boa menina," Laura encorajou, lágrimas se formando em seus olhos. "Vamos te tirar daqui." João tirou uma toalha do carro e, com extremo cuidado, eles envolveram a cadelinha nela. O animal gemeu baixinho, evidenciando a dor que sentia, mas não ofereceu resistência. Era como se soubesse que aquelas pessoas eram sua última esperança. "Para onde a levamos?" João perguntou, ligando o carro enquanto Laura segurava a cadelinha no banco de trás. "Para a clínica do Dr. Marcos," Laura respondeu sem hesitar. "É o melhor veterinário da cidade." Enquanto o carro acelerava pelas ruas, Laura não conseguia tirar os olhos da pequena sobrevivente em seus braços. Como alguém poderia abandonar uma criatura tão indefesa? O que teria acontecido com ela? Perguntas sem resposta rodavam em sua mente, mas uma coisa era certa. Ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar aquela vida. Na clínica veterinária, a chegada deles causou uma comoção imediata. Dr. Marcos, um homem de 40 e poucos anos, com um jaleco impecavelmente branco, correu para atendê-los assim que viu o estado da cadelinha. "Meu Deus, o que aconteceu com ela?" ele perguntou, já examinando o animal com mãos experientes. "Não sabemos," Laura respondeu, sua voz embargada. "A encontramos na rua neste estado." Dr. Marcos assentiu gravemente. "Ela está em estado crítico. Desidratação severa, possíveis fraturas, sinais de insolação. Vamos precisar agir rápido." Enquanto a equipe da clínica se mobilizava para salvar a vida da cadelinha, Laura e João aguardavam ansiosamente na sala de espera. O tempo parecia se arrastar, cada minuto uma eternidade de preocupação e esperança. Finalmente, após o que pareceram horas, Dr. Marcos saiu da sala de emergência. Seu rosto estava cansado, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. "Ela é uma lutadora," ele disse. "Conseguimos estabilizá-la, mas o caminho para a recuperação será longo. Tem múltiplas fraturas, principalmente na pelvis, e vai precisar de cuidados intensivos por um bom tempo." Laura soltou um suspiro de alívio que nem sabia que estava segurando. "Ela vai sobreviver, então?" "Se continuar lutando como está, sim," Dr. Marcos respondeu.
mas vai precisar de muito apoio. Vocês estão dispostos a ajudar? Laura e João trocaram um olhar. Não era preciso palavras. Ambos sabiam que suas vidas haviam mudado irrevocavelmente naquele dia. Aquela pequena cadelinha, encontrada à beira da morte, agora fazia parte de suas vidas. Faremos tudo o que for preciso, Laura disse com determinação. Ótimo, Dr. Marcos sorriu. Então, acho que nossa pequena guerreira precisa de um nome. Alguma sugestão? Laura pensou por um momento, lembrando-se da força e da resiliência que viu nos olhos da cadelinha. Um nome veio à sua mente, carregado de significado e esperança. Maia, ela disse suavemente. Vamos chamá-la de Maia. E assim, naquela tarde quente de verão, começava a jornada de Maia. Uma jornada de recuperação, de amor e de segundas chances. Uma história que iria tocar corações e mudar vidas, não apenas de Maia, mas de todos ao seu redor. O primeiro capítulo de uma saga de superação estava apenas começando. Nos dias que se seguiram ao resgate, a clínica veterinária do Dr. Marcos tornou-se o centro do universo de Laura. Ela passava cada momento livre ao lado de Maia, observando ansiosamente cada pequeno progresso da cadelinha. João, seu marido, alternava entre apoiá-la e tentar convencê-la a descansar um pouco. Laura, você precisa ir para casa dormir. João insistiu uma noite, vendo as olheiras profundas sob os olhos da esposa. Ela balançou a cabeça, seus olhos fixos na forma adormecida de Maia. Não posso deixá-la, João. E se ela acordar e eu não estiver aqui? Dr. Marcos, que passava pelo corredor naquele momento, parou ao ouvir a conversa. Laura, ele disse gentilmente, Maia está estável agora. Você fez um trabalho incrível cuidando dela, mas também precisa cuidar de si mesma. Relutante, Laura finalmente concordou em ir para casa, mas não sem antes fazer Dr. Marcos prometer que ligaria ao menor sinal de mudança no estado de Maia. Na manhã seguinte, Laura voltou à clínica renovada, trazendo consigo uma energia fresca e determinada. Ao entrar no quarto onde Maia estava internada, ela notou imediatamente uma mudança. Os olhos da cadelinha, antes tão opacos e sem vida, agora estavam abertos, observando o ambiente com uma curiosidade cautelosa. Maia! Laura exclamou, correndo para o lado da cama. Olá, menina, você acordou. Maia virou a cabeça lentamente em direção à voz de Laura. Havia reconhecimento em seus olhos, uma faísca de memória do dia em que foi resgatada. Sua cauda enfaixada e imóvel até então fez um movimento quase imperceptível. Laura sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Era um pequeno gesto, mas carregado de significado. Era o primeiro sinal real de que Maia estava lutando, que havia esperança. Dr. Marcos entrou no quarto, sorrindo ao ver a cena. Parece que nossa paciente mais corajosa decidiu se juntar a nós, ele comentou, aproximando-se para examinar Maia. Ela me reconheceu, doutor, Laura disse, sua voz tremendo de emoção. Eu tenho certeza disso. O veterinário assentiu, examinando cuidadosamente os olhos de Maia e verificando seus sinais vitais. Isso é um excelente sinal, Laura. Mostra que não houve danos neurológicos significativos. Enquanto o Dr. Marcos continuava o exame, Laura notou uma figura parada na porta do quarto. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e um olhar compassivo. Ela segurava uma prancheta e observava a cena com interesse. Ah, doutora Beatriz, Dr. Marcos a cumprimentou. Que bom que você chegou. Laura, esta é a doutora Beatriz Silva, nossa especialista em fisioterapia animal. Laura cumprimentou a recém-chegada, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. A presença da fisioterapeuta era um lembrete da longa jornada de recuperação que Maia ainda tinha pela frente. É um prazer conhecê-la, Laura, Dra. Beatriz disse com um sorriso caloroso. Dr. Marcos me contou sobre o caso de Maia. Estou aqui para ajudar no processo de reabilitação dela. As próximas horas foram um turbilhão de informações. Doutora Beatriz explicou detalhadamente o plano de tratamento para Maia, sessões diárias de fisioterapia, exercícios de fortalecimento muscular e, eventualmente, hidroterapia. Seria um processo longo e desafiador, mas necessário para que Maia pudesse voltar a andar normalmente. Vai exigir muito trabalho e paciência, doutora Beatriz advertiu,
Mas com o amor e dedicação que vejo aqui, tenho certeza de que Maia tem grandes chances de se recuperar completamente. Laura absorveu cada palavra, determinada a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar na recuperação de Maia. No entanto, uma pergunta persistente pairava em sua mente. E quanto aos custos? Ela finalmente perguntou, sua voz baixa e hesitante. Nós queremos fazer tudo o que for preciso, mas não sei se temos condições de arcar com um tratamento tão longo e especializado. Dr. Marcos e doutora Beatriz trocaram um olhar compreensivo. Era uma preocupação comum em casos como este, onde o desejo de ajudar muitas vezes esbarrava nas limitações financeiras. Não se preocupe com isso agora, Laura, Dr. Marcos disse gentilmente. Vamos encontrar uma maneira. Existem algumas organizações de proteção animal que podem nos ajudar e tenho certeza de que podemos organizar uma campanha de arrecadação de fundos para o tratamento de Maia. Nesse momento, João entrou no quarto trazendo consigo um ar de determinação. Eu tive uma ideia, ele anunciou. Que tal usarmos as redes sociais para compartilhar a história de Maia? Podemos criar uma página para ela, mostrar sua jornada de recuperação. Talvez isso inspire as pessoas a ajudar. A sugestão de João foi recebida com entusiasmo. Em questão de horas, a página da Maia estava no ar, contando a história do resgate e os desafios que a cadelinha enfrentava. A resposta foi imediata e surpreendente. Compartilhamentos, comentários de apoio e até mesmo ofertas de ajuda começaram a chegar de todas as partes. Entre os comentários, um em particular chamou a atenção de Laura. Era de uma mulher chamada Renata, que se identificava como coordenadora de uma ONG de proteção animal na cidade vizinha. Fiquei profundamente tocada pela história de Maia, dizia o comentário. Nossa organização gostaria de ajudar com os custos do tratamento. Por favor, entrem em contato conosco. Laura mal podia acreditar. Era como se o universo estivesse conspirando para dar a Maia todas as chances possíveis de recuperação. Com lágrimas nos olhos, ela se virou para a cadelinha, que agora dormia pacificamente. Você ouviu isso, Maia? Ela sussurrou, acariciando suavemente a cabeça da cachorrinha. Tem um monte de gente torcendo por você. Você não está mais sozinha. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando um brilho dourado através da janela do hospital, Laura sentiu uma onda de esperança renovada. O caminho pela frente seria difícil, mas com tanto apoio e amor, ela sabia que Maia tinha uma verdadeira chance de não apenas sobreviver, mas de prosperar. O que nenhum deles sabia naquele momento era que a história de Maia estava prestes a tocar muito mais vidas do que eles poderiam imaginar, desencadeando uma série de eventos que mudariam não apenas o destino da cadelinha, mas de toda a comunidade ao seu redor. As semanas que se seguiram ao despertar de Maia foram intensas e transformadoras. A página da Maia nas redes sociais crescia exponencialmente, atraindo seguidores de todo o Brasil e até mesmo de outros países. A história da cadelinha resgatada tocava corações e inspirava ações por onde passava. Laura, João e a equipe da clínica veterinária se revezavam para manter os seguidores atualizados sobre o progresso de Maia. Cada pequena vitória era celebrada. O primeiro dia em que Maia conseguiu comer sozinha, o momento em que ela levantou a cabeça sem ajuda, o dia em que deu seus primeiros passos hesitantes durante a fisioterapia. Renata, a coordenadora da ONG que havia se oferecido para ajudar, tornou-se uma presença constante na vida de todos. Ela não apenas cumpriu a promessa de auxiliar com os custos do tratamento, mas também se tornou uma amiga e conselheira valiosa. Vocês não imaginam o impacto que estão causando, Renata disse a Laura e João durante uma de suas visitas à clínica. Desde que a história de Maia se espalhou, tivemos um aumento significativo nas adoções e nas doações para a nossa ONG. Laura sorriu, emocionada. É incrível pensar que algo tão triste possa trazer tanta coisa boa. Enquanto conversavam, Dr. Marcos entrou na sala, seu rosto iluminado por um sorriso. Tenho ótimas notícias, ele anunciou. Os últimos exames de Maia mostram uma melhora significativa. Acho que ela está pronta para ir para casa. A notícia foi recebida com uma mistura de alegria e apreensão. Laura e João trocaram olhares nervosos. Eles haviam passado tanto tempo na clínica
que a ideia de levar Maia para casa parecia ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Mas, e se acontecer alguma coisa? Laura perguntou, sua voz tremendo levemente. E se ela precisar de cuidados que não soubermos dar? Dr. Marcos colocou uma mão reconfortante no ombro de Laura. Vocês não estarão sozinhos nessa. Daremos todas as instruções necessárias e estaremos sempre disponíveis para ajudar. Além disso, ele acrescentou com um sorriso, tenho certeza de que seus novos seguidores online ficarão mais do que felizes em oferecer apoio e conselhos. No dia da alta de Maia, a clínica estava repleta de pessoas. Voluntários da ONG de Renata, seguidores da página que moravam na região, e até mesmo alguns jornalistas locais haviam aparecido para testemunhar o momento. Maia, ainda frágil, mas visivelmente mais forte, olhava ao redor com curiosidade. Seus olhos, antes opacos de dor, agora brilhavam com uma nova energia. Quando Laura se aproximou para pegá-la, a cadelinha abanou o rabo, reconhecendo imediatamente sua salvadora. Está na hora de ir para casa, Maia. Laura sussurrou, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. O trajeto até a casa de Laura e João foi uma verdadeira caravana. Carros de voluntários e apoiadores seguiram o veículo do casal, buzinando alegremente. Nas ruas, pessoas acenavam e gritavam palavras de encorajamento, muitas segurando cartazes com mensagens de apoio a Maia. Ao chegarem em casa, Laura e João ficaram surpresos ao encontrar a entrada decorada com balões e faixas de boas-vindas. Vizinhos e amigos haviam se reunido para dar as boas-vindas à mais nova moradora do bairro. Entre a multidão, Laura avistou um rosto familiar. Era Sofia, sua melhor amiga de infância, com quem havia perdido contato há anos. Sofia? Laura exclamou incrédula. O que você está fazendo aqui? Sofia sorriu, aproximando-se com os olhos marejados. Vi a história de Maia online e não pude acreditar que era você, Lau. Tive que vir ver com meus próprios olhos. As duas amigas se abraçaram, anos de distância, desaparecendo em um instante. João observava a cena com um sorriso, Maia aninhada em seus braços. É incrível como Maia está unindo as pessoas, ele comentou para Renata, que estava ao seu lado. Renata assentiu, seus olhos brilhando com uma ideia. Sabe, João, acho que temos uma oportunidade única aqui. O que você acha de transformarmos essa energia em algo ainda maior? Antes que João pudesse responder, foram interrompidos por um grito de surpresa de Laura. Maia, impaciente nos braços de João, havia se contorcido e dado um pequeno latido, seu primeiro desde o resgate. A multidão irrompeu em aplausos e vivas. Era um momento de pura alegria e celebração, um símbolo da resiliência de Maia e do poder do amor e da compaixão. Naquela noite, depois que todos os visitantes haviam ido embora e Maia dormia pacificamente em sua nova caminha, Laura e João sentaram-se na varanda, refletindo sobre os eventos do dia. É inacreditável como nossa vida mudou em tão pouco tempo, Laura disse, recostando-se no ombro do marido. João a abraçou, pensativo. Sabe o que Renata disse mais cedo sobre transformar essa energia em algo maior? Acho que ela tem razão. Talvez possamos usar a história de Maia para fazer uma diferença real para outros animais que precisam de ajuda. Laura ergueu a cabeça, seus olhos brilhando com entusiasmo. O que você tem em mente? Não sei exatamente, João admitiu, mas sinto que isso é apenas o começo de algo muito maior do que nós. Mal sabiam eles o quanto estavam certos. A jornada de Maia estava longe de terminar, e as ondas de mudança que ela havia iniciado estavam prestes a se transformar em uma verdadeira maré de compaixão e ação. Enquanto o casal fazia planos para o futuro, dentro da casa, Maia se mexeu em seu sono, como se sentisse as grandes mudanças que estavam por vir. Sua história de superação estava apenas começando a revelar seu verdadeiro potencial transformador. Os dias que se seguiram à chegada de Maia em casa foram uma montanha-russa de emoções para Laura e João. A alegria de ter a cadelinha em casa era inegável, mas os desafios da reabilitação em tempo integral logo se tornaram evidentes. Maia precisava de cuidados constantes, medicações em horários específicos, exercícios de fisioterapia, alimentação especial e, acima de tudo, muito amor e paciência.
Laura, determinada a dar o melhor para Maia, deixou seu trabalho como professora de escola primária para se dedicar integralmente aos cuidados da cadelinha. Uma manhã, enquanto Laura ajudava Maia com seus exercícios, João entrou na sala com uma expressão preocupada. "Laura, precisamos conversar", ele disse, sentando-se ao lado dela. Laura olhou para o marido, notando imediatamente a tensão em sua voz. "O que foi, João?" Ele suspirou profundamente antes de continuar. "É sobre nossas finanças. Com você fora do trabalho e os gastos extras com Maia, estamos começando a ficar apertados." A realidade das palavras de João atingiu Laura como um balde de água fria. Ela sabia que a situação não era ideal, mas tinha evitado pensar muito sobre isso, focada como estava na recuperação de Maia. "O que vamos fazer?" ela perguntou, a voz trêmula. Antes que João pudesse responder, a campainha tocou. Era Renata, vindo para uma de suas visitas regulares para checar o progresso de Maia. Ao entrar e perceber o clima tenso, Renata hesitou. "Desculpem, cheguei em um momento ruim?" Laura forçou um sorriso. "Não, Renata, por favor, entre. Estávamos apenas discutindo algumas coisas." Enquanto Laura explicava a situação a Renata, os olhos da coordenadora da ONG se iluminaram com uma ideia. "Sabe", ela começou, "tenho pensado muito sobre o impacto que a história de Maia tem causado, e acho que temos uma oportunidade única aqui." João inclinou-se interessado. "Que tipo de oportunidade?" "Bem, vocês já têm uma base de seguidores incrível nas redes sociais. E se transformássemos isso em algo maior, uma fundação, talvez? Poderíamos arrecadar fundos não só para o tratamento de Maia, mas para ajudar outros animais em situação semelhante." A ideia caiu como uma bomba no pequeno grupo. Laura e João trocaram olhares, uma mistura de esperança e apreensão em seus rostos. "Mas como faríamos isso?" Laura perguntou. "Não sabemos nada sobre gerenciar uma fundação." Renata sorriu. "É aí que eu e a ONG podemos ajudar. Temos experiência em gestão de projetos sociais e poderíamos orientar vocês. Além disso", ela acrescentou olhando para Laura, "isso poderia ser uma nova carreira para você, Laura. Algo que permitiria que você continuasse cuidando de Maia e ainda contribuísse financeiramente." A mente de Laura girava com as possibilidades. Era assustador, sim, mas também emocionante. Ela olhou para Maia, que os observava com seus olhos atentos, como se entendesse a importância da conversa. "O que você acha, João?" ela perguntou ao marido. João parecia pensativo. "É um grande passo", ele admitiu. "Mas se tem uma coisa que aprendemos com Maia, é que às vezes os maiores desafios trazem as maiores recompensas." Naquele momento, como que para selar o acordo, Maia se levantou com dificuldade e caminhou alguns passos em direção ao grupo, algo que ela ainda não havia conseguido fazer sozinha em casa. O pequeno ato de bravura arrancou lágrimas e sorrisos de todos. "Acho que temos nossa resposta", Laura disse, acariciando Maia com carinho. Nos dias que se seguiram, a casa de Laura e João se transformou em um centro de planejamento e ação. Sofia, a amiga reencontrada de Laura, se juntou à equipe, trazendo sua experiência em marketing digital. A Fundação Maia começava a tomar forma. O lançamento oficial da fundação foi um evento que mobilizou toda a cidade. A praça central estava repleta de pessoas, muitas trazendo seus próprios animais de estimação. No palco improvisado, Laura segurava Maia em seus braços, a cadelinha visivelmente mais forte e saudável. A história de Maia não é só sobre um animal resgatado. Laura começou seu discurso, sua voz tremendo de emoção. É sobre segundas chances, sobre o poder do amor e da compaixão. É sobre como uma pequena ação pode desencadear uma onda de mudanças positivas. Enquanto Laura falava, João notou um grupo de pessoas se aproximando discretamente do palco. Eram os vereadores da cidade, liderados pelo prefeito Antônio Silveira, um homem conhecido por sua postura conservadora e até então pouco interesse em causas animais. O prefeito subiu ao palco, pegando todos de surpresa. "Senhoras e senhores", ele começou, sua voz grave ecoando pela praça. "Assistir à jornada de Maia e ver o impacto que ela teve em nossa comunidade me fez repensar muitas coisas.
É com grande satisfação que anuncio que a Prefeitura irá doar um terreno para a construção do primeiro centro de reabilitação animal da cidade, que será administrado pela Fundação Maia. A multidão irrompeu em aplausos e vivas. Laura e João mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Era mais do que eles jamais poderiam ter sonhado. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Laura olhou para Maia, que parecia sorrir em seus braços. "Viu só, pequena?" ela sussurrou. "Você não salvou apenas a si mesma. Você está salvando a todos nós." O sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a praça cheia de esperança e promessas de um futuro melhor. A Fundação Maia era agora uma realidade, e com ela, um novo capítulo na vida de todos os envolvidos estava prestes a começar. O que ninguém sabia naquele momento era que o anúncio do prefeito, aparentemente benevolente, escondia motivações mais complexas. As águas calmas da celebração estavam prestes a se agitar com correntes ocultas de política e interesses conflitantes, testando a determinação e os princípios de todos envolvidos na causa de Maia. As semanas que se seguiram ao lançamento da Fundação Maia foram um turbilhão de atividades. Laura, João e sua equipe recém-formada mal tinham tempo para respirar, mergulhados em reuniões, planejamentos e a burocracia envolvida na criação de uma organização sem fins lucrativos. Maia, por sua vez, continuava surpreendendo a todos com sua recuperação. Sob os cuidados atentos de Laura e as visitas regulares da doutora Beatriz, a cadelinha ganhava força a cada dia. Seus passos antes hesitantes agora eram firmes e confiantes. Numa tarde ensolarada, enquanto Laura trabalhava em seu novo escritório improvisado na sala de estar, o telefone tocou. Era Renata, sua voz carregada de preocupação. "Laura, você viu as notícias?" Laura franziu a testa, confusa. "Não, estive ocupada com os documentos da fundação. O que aconteceu?" "É melhor você ligar à TV. Canal 12. Com um nó no estômago, Laura ligou a televisão. Na tela, uma repórter falava em frente à prefeitura. Alegações de que o prefeito Antônio Silveira teria recebido doações de campanha de uma grande construtora, a mesma que agora está cotada para realizar as obras do novo centro de reabilitação animal. Críticos argumentam que a doação do terreno para a Fundação Maia pode ser parte de um esquema para beneficiar a construtora. Laura sentiu o sangue gelar em suas veias. "Não pode ser", ela murmurou. "Laura?" A voz de Renata soou distante do outro lado da linha. "Você ainda está aí?" Sim, Laura respondeu, tentando se recompor. "O que fazemos agora?" "Precisamos de uma reunião de emergência. Chame João, Sofia e qualquer outro membro da equipe. Vou para aí agora." As horas seguintes foram um turbilhão de emoções e discussões acaloradas. A equipe da Fundação Maia se reuniu na sala de Laura e João, todos visivelmente abalados com as notícias. "Não podemos nos associar a nada ilegal", João argumentava, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Sofia, sempre pragmática, contra-argumentou. "Mas também não podemos simplesmente desistir do terreno. É a melhor chance que temos de construir o centro de reabilitação." Laura observava a discussão em silêncio, acariciando distraidamente Maia, que parecia sentir a tensão no ar. Finalmente ela se pronunciou. "Precisamos de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Não podemos nos precipitar nem para um lado nem para o outro." Renata assentiu, aprovando a abordagem de Laura. "Concordo. Vou usar meus contatos para tentar descobrir mais sobre essas alegações. Enquanto isso, acho que devemos emitir um comunicado oficial, afirmando que a Fundação Maia não tem conhecimento de nenhuma irregularidade e que estamos comprometidos com a transparência em todas as nossas ações." A equipe concordou com o plano de ação, mas o clima pesado persistiu mesmo após o fim da reunião. Laura e João, exaustos, sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol. "Como as coisas mudaram tão rápido", Laura murmurou, recostando-se no ombro do marido. João a abraçou, sua voz carregada de determinação. "Vamos superar isso, Lau, pelo bem de Maia e de todos os animais que precisam de ajuda." Nos dias que se seguiram, a Fundação Maia se viu no centro de uma tempestade midiática. Jornalistas ligavam constantemente, buscando declarações. Nas redes sociais, opiniões se dividiam. Enquanto muitos continuavam apoiando a causa,
Outros questionavam a integridade da fundação. Em meio ao caos, um raio de esperança surgiu de uma fonte inesperada. Cláudia Mendes, uma jovem e idealista vereadora da oposição, entrou em contato com Laura. "Ouvi sua história e acredito na causa de vocês", Cláudia disse durante uma reunião secreta em um café da cidade. "Tenho informações que podem ajudar a esclarecer essa situação." Laura ouvia atentamente enquanto Cláudia explicava que as alegações contra o prefeito eram parte de uma disputa política maior. A vereadora ofereceu-se para ajudar a Fundação Maia a navegar por essas águas turbulentas, mas deixou claro que isso poderia colocá-los no centro de uma batalha política. "É uma decisão difícil", Cláudia admitiu. "Vocês terão que escolher entre se manter neutros e potencialmente perder o terreno, ou se envolver mais profundamente na política local para proteger a fundação." Laura sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. A decisão que tomassem agora afetaria não apenas o futuro da Fundação Maia, mas também a vida de inúmeros animais que dependiam deles. Naquela noite, ao chegar em casa, Laura encontrou João brincando com Maia no quintal. A cadelinha corria e saltava, sua alegria contagiante em nítido contraste com a tensão dos últimos dias. Observando a cena, Laura sentiu uma renovada determinação. Independentemente dos desafios que enfrentassem, a transformação de Maia era prova viva de que o trabalho deles valia a pena. "João", ela chamou sua voz firme, "acho que sei o que precisamos fazer." Enquanto o casal se reunia para discutir os próximos passos, Maia os observava com seus olhos inteligentes, como se entendesse a importância do momento. A jornada deles estava longe de terminar, e os desafios que enfrentariam exigiriam mais coragem e determinação do que nunca. No horizonte, nuvens escuras se formavam, prenunciando uma tempestade. Mas para Laura, João e a equipe da Fundação Maia, era apenas mais um obstáculo a ser superado. Afinal, se Maia pôde vencer todas as adversidades, eles também poderiam. O que eles não sabiam era que suas decisões nos próximos dias não apenas moldariam o futuro da Fundação, mas também desencadeariam uma série de eventos que afetariam toda a cidade, testando lealdades, revelando verdades ocultas e, talvez, mudando o cenário político local para sempre. A decisão de Laura e João de aceitar a ajuda da vereadora Cláudia Mendes provou ser um ponto de virada para a Fundação Maia. Nos dias que se seguiram, uma série de revelações começou a abalar as estruturas políticas da cidade. Cláudia, munida de documentos e testemunhos, expôs uma teia complexa de interesses que ia muito além da simples doação de um terreno. O prefeito Antônio Silveira, aparentemente, estava no centro de um esquema que envolvia não apenas a construtora mencionada nas notícias, mas também uma rede de empresários e políticos locais. A cidade fervilhava com as novas informações. Jornais locais estampavam manchetes sensacionalistas, enquanto nas ruas as pessoas discutiam acaloradamente os últimos acontecimentos. A Fundação Maia, que havia começado como uma simples iniciativa para ajudar animais abandonados, agora se via no olho do furacão de um escândalo político. Laura, sentada em seu escritório improvisado, massageava as têmporas enquanto lia mais um e-mail de um jornalista pedindo declarações. João entrou carregando 2 xícaras de café. "Como estamos lidando com isso?" ele perguntou, entregando uma xícara a Laura. Ela suspirou profundamente. "Honestamente, não sei. Parece que a cada dia surge uma nova complicação. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa ao nos envolvermos nisso tudo." Nesse momento, Maia entrou na sala mancando levemente, mas com um brilho determinado nos olhos. Ela se aproximou de Laura, colocando a cabeça em seu colo, como se sentisse a angústia de sua protetora. João sorriu, observando a cena. "Olhe para ela, Lau. Lembre-se de por que começamos tudo isso." As palavras de João e a presença reconfortante de Maia pareceram renovar as forças de Laura. Ela acariciou a cabeça da cadelinha, sentindo sua determinação se reacender. "Você tem razão", ela disse. "Não podemos desistir agora." Naquela tarde, a equipe da Fundação Maia se reuniu para uma sessão de estratégia. Renata, Sofia, Cláudia e alguns voluntários
se juntaram a Laura e João na sala de estar, que mais parecia um centro de operações de campanha. "O que sabemos até agora?" Laura perguntou, assumindo naturalmente o papel de líder. Cláudia tomou a palavra, seu rosto sério. "O esquema é maior do que imaginávamos. O prefeito Silveira não está agindo sozinho. Há indícios de que vários vereadores estão envolvidos, além de empresários influentes da região." Sofia, que havia passado os últimos dias monitorando as redes sociais, acrescentou: "A opinião pública está dividida. Muitos ainda apoiam a Fundação Maia, mas há um grupo crescente que questiona nosso envolvimento nessa confusão política." "E quanto ao centro de reabilitação?" João perguntou preocupado. "Ainda temos chances de conseguir o terreno de forma legítima?" Renata, que estivera em contato com advogados e especialistas em legislação, respondeu: "É complicado. Legalmente, a doação do terreno pode ser contestada se for provado que houve má-fé na transação original. Mas isso não significa necessariamente que perderemos o terreno. Podemos argumentar que a Fundação Maia agiu de boa-fé e que o centro de reabilitação serve ao interesse público." Enquanto a discussão continuava, Maia, que estivera dormindo no canto da sala, de repente se levantou e começou a latir insistentemente para a janela. "O que foi, garota?" Laura perguntou, aproximando-se. Ao olhar pela janela, ela viu um grupo de pessoas se aproximando da casa. À frente do grupo estava uma figura familiar, o prefeito Antônio Silveira. "Meu Deus!" Laura murmurou. "O prefeito está aqui." A sala caiu em um silêncio tenso. João foi o primeiro a se manifestar. "Devemos atendê-lo?" Cláudia, com os olhos faiscando de determinação, disse: "Sim, é hora de confrontarmos isso de frente." Laura assentiu, respirando fundo para se acalmar. "Certo. João, venha comigo. Os demais, por favor, fiquem aqui dentro." O casal saiu para a varanda, Maia firmemente ao lado deles, como se estivesse pronta para protegê-los. O prefeito Silveira, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um terno impecável, parou ao pé da escada. "Boa tarde, senhora Laura, senhor João." Ele cumprimentou, sua voz suave, mas carregada de tensão. "Espero não estar interrompendo nada." Laura forçou um sorriso educado. "Boa tarde, prefeito. O que o traz aqui?" Silveira hesitou por um momento, seus olhos se fixando em Maia. Por um instante, sua expressão se suavizou. "Bela cachorra," ele comentou. "É a famosa Maia, presumo." João assentiu, sua mão instintivamente acariciando a cabeça de Maia. "Sim, é ela." O prefeito pareceu lutar internamente por um momento antes de falar. "Vim aqui porque... Bem, porque acredito que chegou a hora de termos uma conversa franca sobre o terreno, sobre a fundação, sobre... tudo." Laura e João trocaram olhares surpresos. Não era isso que esperavam. "Por que não entra, prefeito?" Laura ofereceu, surpreendendo a si mesma. "Acho que temos muito o que conversar." Enquanto o prefeito subia as escadas da varanda, seguido por seus assessores, Laura sentiu que estavam prestes a entrar em um novo capítulo dessa história. As revelações que viriam a seguir poderiam mudar tudo, para melhor ou para pior. Maia, como se sentisse a importância do momento, sentou-se entre Laura e João, seus olhos atentos fixos no prefeito. Era como se ela entendesse que seu futuro, e o futuro de muitos outros animais, dependia do que aconteceria naquela sala nos próximos minutos. O que ninguém sabia naquele momento era que a conversa que estava prestes a acontecer não apenas mudaria o rumo da Fundação Maia, mas também desencadearia uma série de eventos que transformariam a cidade de maneiras que ninguém poderia prever. O silêncio na sala era palpável quando o prefeito Antônio Silveira se sentou no sofá, seus olhos percorrendo os rostos tensos ao seu redor. Laura e João ocupavam o sofá oposto, com Maia deitada aos seus pés como uma guardiã silenciosa. Cláudia, Renata e Sofia permaneceram de pé, formando um semicírculo protetor atrás do casal. "Bem," o prefeito começou limpando a garganta. "Imagino que vocês estejam se perguntando por que vim aqui hoje." Laura assentiu, mantendo a compostura. "Estamos curiosos, sim, prefeito, especialmente considerando os últimos acontecimentos." Silveira suspirou profundamente, parecendo envelhecer anos em segundos. "Vim porque não aguento mais. O peso da verdade e das mentiras está me consumindo.
E vendo o trabalho que vocês têm feito, o bem que estão trazendo para a nossa comunidade, percebi que não posso mais continuar com isso. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. João se inclinou para a frente, sua voz carregada de cautela. O que exatamente o senhor quer dizer com isso, prefeito? Quero dizer, Silveira respondeu, olhando diretamente nos olhos de João, que vim aqui para confessar, para contar toda a verdade sobre o esquema do terreno, sobre as propinas, sobre tudo. O choque era visível no rosto de todos. Cláudia foi a primeira a se recuperar. Prefeito, o senhor tem noção do que está dizendo? Das implicações disso. Silveira assentiu lentamente. Tenho, vereadora, e estou preparado para enfrentar as consequências. Mas antes, quero que vocês saibam de tudo, porque vocês merecem a verdade. E porque acredito que vocês são as únicas pessoas que podem realmente fazer a diferença nesta cidade. Nas 2 horas que se seguiram, o prefeito Silveira desenrolou uma teia complexa de corrupção e jogos de poder que ia muito além do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Falou sobre anos de acordos obscuros, de como a política local havia sido manipulada por um pequeno grupo de empresários e políticos. O terreno para o centro de reabilitação, ele explicou, foi apenas a ponta do iceberg, um movimento em um jogo muito maior. Laura, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Por que agora, prefeito? Por que decidiu contar tudo isso agora? Silveira olhou para Maia, que o observava atentamente. Sabe, quando era criança tive um cachorro, Rex. Ele era meu melhor amigo, meu confidente. Quando ele se foi, jurei que um dia faria algo para ajudar os animais abandonados. Mas a vida, a política, tudo isso me afastou desse sonho. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Quando vi o trabalho de vocês, quando vi a história de Maia, algo despertou em mim. Percebi que havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu desprezava quando jovem. E não posso mais viver assim. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções conflitantes. João foi o primeiro a quebrá-lo. O que acontece agora? Silveira se endireitou, sua postura refletindo uma nova determinação. Agora vou à polícia. Vou depor, entregar todas as provas que tenho. Mas antes de fazer isso, vim aqui para fazer 2 coisas. Primeiro, me desculpar pelo modo como minha corrupção afetou o trabalho de vocês. E segundo, para pedir sua ajuda. Nossa ajuda? Renata perguntou incrédula. Sim, o prefeito confirmou. Porque quando essa história vier à tona, vai haver um vácuo de poder na cidade. E se as pessoas certas não assumirem a liderança, temo que outros tão ruins quanto eu ou piores possam tomar o controle. Ele olhou diretamente para Laura. Você se tornou um símbolo de esperança e mudança nesta cidade, Laura. As pessoas confiam em você, respeitam você. Acredito que você poderia ser a líder que esta cidade precisa. Laura ficou boquiaberta, sem palavras. João segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Cláudia deu um passo à frente, sua voz firme. Prefeito, o que você está sugerindo é uma chance de recomeçar, Silveira a interrompeu. Uma chance de limpar esta cidade, de fazer as coisas do jeito certo. E acredito que a Fundação Maia, com tudo o que representa, pode ser o catalisador dessa mudança. O grupo caiu em um silêncio reflexivo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A magnitude do que estava sendo proposto era esmagadora. Maia, sentindo a tensão no ar, se levantou e caminhou até o prefeito, colocando a cabeça em seu joelho. Silveira, surpreso, acariciou gentilmente a cabeça da cadelinha, lágrimas se formando em seus olhos. Laura observou a cena, sentindo uma mistura de emoções, choque, medo, mas também uma crescente sensação de propósito. Ela olhou para João, para seus amigos, para Maia e então de volta para o prefeito. Ela começou, sua voz tremendo levemente antes de ganhar força. Nós vamos precisar de tempo para processar tudo isso, para decidir nosso próximo passo. Silveira assentiu compreensivo. Claro, mas não temos muito tempo. Amanhã de manhã irei à polícia. Depois disso, tudo virá à tona. Enquanto o prefeito se levantava para sair, Laura sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. As decisões que tomariam nas próximas horas não afetariam apenas o futuro da Fundação Maia, mas o destino de toda a cidade.
Maia, como se sentisse a importância do momento, voltou para o lado de Laura, encostando-se em sua perna em um gesto de apoio silencioso. Quando a porta se fechou atrás do prefeito, o grupo se entreolhou, consciente de que estavam à beira de uma grande mudança. O desafio que se apresentava era assustador, mas também carregado de possibilidades. E agora? Sofia perguntou, quebrando o silêncio. Laura respirou fundo, acariciando a cabeça de Maia. Agora, ela disse com uma determinação recém-descoberta, nós decidimos que tipo de futuro queremos construir. Para Maia, para os animais, para nossa cidade, para todos nós. O sol se punha lá fora, lançando sombras longas pela sala. Um novo dia estava prestes a nascer, trazendo consigo promessas de mudança, desafios e, talvez, a chance de realizar algo verdadeiramente extraordinário. O dia que se seguiu à visita do prefeito Silveira foi um turbilhão de emoções e atividades para Laura, João e toda a equipe da Fundação Maia. As primeiras horas da manhã trouxeram a notícia que todos esperavam. O prefeito havia se entregado à polícia, confessando seus crimes e entregando uma quantidade substancial de evidências que implicavam diversos políticos e empresários locais. A cidade estava em choque. As ruas fervilhavam com discussões acaloradas, enquanto as redes sociais explodiam com opiniões e especulações. No meio desse caos, a Fundação Maia se tornou um farol de esperança para muitos. Laura, sentada em seu escritório improvisado, observava pela janela o movimento incessante de repórteres e curiosos que se aglomeravam em frente à sua casa. Maia estava ao seu lado, como sempre, oferecendo conforto silencioso. "Você está pronta para isso?" João perguntou, entrando na sala com 2 xícaras de café. Laura pegou uma das xícaras, sentindo o calor reconfortante entre suas mãos. "Honestamente, não sei se alguém pode estar realmente pronto para algo assim, mas sei que não podemos ficar parados." Naquele momento, Renata entrou apressadamente segurando seu tablet. "Vocês precisam ver isso", ela disse, colocando o dispositivo sobre a mesa. Era uma transmissão ao vivo da Câmara Municipal. A vereadora Cláudia estava no púlpito, sua voz firme ecoando pelo recinto. "E é por isso que proponho a formação de um conselho de transição, liderado por cidadãos íntegros e comprometidos com o bem-estar de nossa comunidade. Um conselho que possa guiar nossa cidade durante este período turbulento e preparar o terreno para uma nova era de transparência e progresso." A câmera cortou para os outros vereadores, muitos dos quais pareciam desconfortáveis. Era evidente que o equilíbrio de poder estava mudando rapidamente. "Ela está abrindo o caminho para vocês", Sofia comentou, entrando na sala a tempo de ouvir o discurso. Laura respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. "Não se trata apenas de nós", ela disse. "É sobre criar uma mudança real, duradoura." As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões, chamadas telefônicas e debates acalorados. A equipe da Fundação Maia, agora expandida com voluntários e apoiadores, trabalhou incansavelmente para desenvolver um plano de ação. As semanas que se seguiram foram intensas e desafiadoras. O Conselho de Transição, liderado por Laura e composto por membros da comunidade, trabalhou incansavelmente para auditar as contas da prefeitura, revisar contratos e estabelecer novos protocolos de transparência. O Centro de Reabilitação Animal, que antes era apenas um sonho, começou a tomar forma. Com o apoio da comunidade e de empresas comprometidas com a responsabilidade social, o projeto avançou rapidamente. 6 meses após a confissão do prefeito Silveira, a cidade estava transformada. O novo Centro de Reabilitação Animal estava pronto para ser inaugurado, servindo como um símbolo de esperança e renovação. Na manhã da inauguração, Laura acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. Ao sair para a varanda, ela encontrou Maia já acordada, observando o nascer do sol. "Pronta para o grande dia, garota?" Laura perguntou, acariciando a cabeça da cadelinha. Maia respondeu com um latido alegre, sua cauda abanando energicamente. Ela estava completamente recuperada agora, um testemunho vivo do poder da perseverança e do amor. João se juntou a elas, envolvendo Laura em um abraço carinhoso.
Olhe para isso, ele disse, apontando para a cidade que despertava. Quem diria que chegaríamos tão longe? Laura sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Tudo começou com uma escolha. A escolha de não virar as costas quando vimos alguém precisando de ajuda. Enquanto saíam de casa, em direção ao novo centro de reabilitação e a um futuro cheio de possibilidades, Laura refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. De um simples ato de compaixão para com uma cadelinha abandonada, nascera um movimento que estava transformando não apenas a vida dos animais, mas de toda uma comunidade. Maia caminhava orgulhosamente ao lado deles, não mais a cadelinha assustada e ferida, mas um símbolo de esperança e resiliência. Seu latido alegre ecoava pela rua, como se estivesse anunciando ao mundo. Um novo dia havia chegado, e com ele, infinitas possibilidades de fazer o bem.